Sempre quando se toca no assunto baixa de militares das Forças Armadas, o assunto gera muita repercussão e discussão nas redes sociais. Alguns acham que os altos comandos e os políticos deveriam ter um olhar diferenciado para esses militares nesse momento. Outros acham que é um momento normal da vida dos veteranos. Fala, Daniel. Eu vou ser um pouco mais polêmico, porque existem dois tipos de militares temporários, o administrativo e o operacional. Coisas que o político e o comandante, aí, o alto comando do Exército ou da Marinha, da Aeronáutica, deveriam olhar esses militares com um olhar mais diferenciado. Fala tropa, fala família RSM, fala Brasil. Eu estou aqui hoje com um ex-integrante das Forças Armadas, um integrante que, apesar de ter achado esse momento memorável e a experiência incrível, ele teve de enfrentar muitos desafios, teve de enfrentar muitas novas sensações para poder se adaptar à vida e à nova rotina. Eu vou conversar hoje com o empresário Daniel Cavalcante Carvalho, o eterno Sargento de Carvalho. Obrigado, Alan. Obrigado por essa oportunidade. Quero agradecer meus amigos, meus familiares, Força Estadual, Força Municipal por estar presente. Porque esse assunto aí é um assunto até delicado e muito importante aí, para saber dessa transição que tivemos nas Forças Armadas e realizar um bate-papo e uma tirada de dúvida, que é um privilégio servir nas Forças Armadas. Vamos lá, Daniel, voltando ao assunto do início do nosso vídeo, né, do assunto do início da nossa conversa, a gente estava falando das duas classes, dois tipos de militares temporários, né, que seria o operacional e o administrativo. E esse é um assunto importante porque esse assunto nunca foi tocado na internet, é um assunto pertinente para os grandes comandos das Forças Armadas e para toda a sociedade como um todo. Fala mais sobre esse assunto aí, por gentileza. Poxa, foi até bom você falar mesmo. Porque olha só, agora eu vou citar para vocês, mais ou menos, como é que funciona o operacional e o administrativo. Vou começar com o administrativo. O administrativo, ele tem que ser uma pessoa qualificada e ter experiência na área. Claro que ambos terão 8 anos de serviço. Exemplo, um técnico de enfermagem. Ele não basta ser técnico de enfermagem, ele tem que ter técnico de enfermagem, 1 ano de Corém e ter experiência na área. A diferença do operacional não. O Exército pega aquela pessoa e qualifica do jeito que quer, fica 8 anos e depois tchau bebê e vai embora. Essa é a situação do outro. O outro vai sair mais qualificado porque tem uma profissão que é do administrativo e vai ser mais qualificado ainda por esse tempo que ficou aqui. E até melhor porque tem experiência das Forças Armadas. Exatamente. Já o segundo foi qualificado lá como soldado, cabo, no máximo que vai chegar como sargento, que nem eu cheguei, é apto a segundo, vai ganhar suas medalhas e vai ser qualificado de acordo com o Exército. No meu caso, eu fui sargento de comunicações. Comecei como radiooperador, lancei fio, comunicações pelo notebook, criptografia, códigos e outras coisas assim, e aqui fora já não fui tão reaproveitado. Essa é a diferença de quem qualifica o Exército do jeito que ele quer e não pensa na pessoa, e a pessoa que está do lado de fora entra no Exército, faz, geralmente nem fica os 8 anos e já sai no meio do caminho. Exatamente. Então a gente precisa que as Forças Armadas, os políticos, a sociedade como um todo tenham um olhar diferenciado para essa grande diferença que o Daniel citou, coisa que nunca foi falado na internet. Repito aqui para que todos possam repensar. Existe aquele cara que entrou como recruta, né, nas Forças Armadas, ele só aprendeu a ser militar, ele não aprendeu outra coisa, ele aprendeu a atirar, a marchar, a combater. E existe aquele outro temporário que ele já veio com uma qualificação que o Daniel chama de militar administrativo, né? Que pode ser um motorista que já veio formado motorista, pode ser um eletricista, o que o Daniel citou, o técnico de enfermagem, e a gente acha que deveria ter um olhar diferenciado para isso. Teria mais pro operacional, porque o administrativo ele já tem a sua qualificação, ele tem seu tempo. Não estou dizendo que não deixe de olhar pro administrativo, mas olhe com um olhar de mais carinho pro guerreiro que foi militar ali, veio como soldado, chegou a sargento. Eu acho que até esses 8 anos que ele fica, ele poderia ser qualificado, ó, você é temporário, vamos fazer mais esse curso, abrir essa escola. Não é chegar no final do ano, que nem foi na minha época, viu soldado cidadão, onde você vai aprender a ser porteiro. Eletricista era o melhor curso, que só por antiguidade já fechava rápido, que era 5 vagas. Só coisa que nem o pessoal com ensino fundamental aqui fora, me desculpe perguntar, não precisa nem ter qualificação, o pessoal pega por experiência. Eu acho que a qualificação seria melhor mesmo, e os políticos eu acho que eles não olham muito não, porque eu acho que não tem uma força representante lá também da gente. Porque a pessoa que veio lá de baixo e tudo assim, o caso do Bolsonaro ele já era oficial,
O sub já chegou a sargento, veio de sargento. Agora, quem veio de soldado? No teu caso, você veio como soldado, né? Chegou a sargento e hoje é tenente aí. Poxa, seria uma pessoa que bebeu lá do fundo do poço e agora sabe o que aconteceu lá de baixo. A gente precisa de uma pessoa que passe isso para eles. A gente entende que o nosso país é um país que tem muitos processos, que é muito mais difícil as coisas, mas se eles olharem, vão facilitar. Até mesmo porque política é isso. Muito bom, Daniel, ter tocado nesse assunto. Eu acho que você falou tudo sobre essa questão dos militares operacionais e do militar administrativo, dessa diferença, né? E você foi um desses militares operacionais, né? O que acabou dificultando um pouco a sua transição. Sua transição acabou sendo mais difícil do que uma pessoa que já tem uma carreira estabelecida. Fala pra gente dessa transição, dessa questão de você ter sido um militar operacional e qual a grande dificuldade nesse momento da transição. Dá uma explanada aí pra gente. Primeiramente, poxa, a gente chega lá, a gente é qualificado pelo exército. Então você entra como recruta, acha que aquelas coisas assim, tipo Rambo, coisa de TV, aí lá eles vão te dar umas oportunidades dependendo dos quadros. O que é o quadro? Que convém eles. Tipo, no meu caso, eu era do Dompsa, depois eu fui voluntário por 26, que onde eu tive, como não teve vaga no batalhão Dompsa, eu fui por 26, lá no meu primeiro ano de recruta do 26, eu já deixei de ser recruta porque eu ganhava um salário, me deram a oportunidade de fazer o curso de cabo. Aí lá eu fiz o curso de cabo de radiooperador, depois, um ano depois, eu fiz o curso de sargento. E o 26 é um dos batalhões mais operacionais que tem na Força Terrestre. Porra, bota operacional nisso. Teve uma vez que eu tava no churrasco lá em casa, lá o telefone tocou, aí minha esposa atendeu, aí falou, poxa, quem é do batalhão? Ó, sargento, o batalhão foi acionado, vem pra cá. É o prazo de estar 2 horas lá e você chega no batalhão, você fala, vamos. Não, mano, pega a mochila e embarca. A gente não sabe pra onde vai, outro dia que você vai ficar. Eu teve uma vez de Fica nessa batida 8 anos, né, cara? Como é que o cara vai se preparar? Não vai, falta faculdade, tudo. Claro que nós tem uma lei aí, a faculdade também acha que não pode reprovar a gente por falta, mas o cara tem que remar. Imagine, eu lá nas Forças Armadas batalhando e o cara aqui sentado aqui disputando. Como que eu vou disputar com um cara que fica o dia todo lá, tem almoço, tem direitinho, e eu tenho que ir lá pra selva, que nem telefone pega, daqui a 20 dias depois, eu vou ter que ter outra avaliação, eu vou ter que correr muito mais. Então, bem dizer, o militar tem que ser um atleta de estudo também. Eu já tive que faltar a prova da ESA. Quem não é militar talvez não esteja entendendo exatamente o que ele está falando, mas quem foi ou quem é militar está entendendo que é uma correria danada, são muitas missões que o civil nem sabe que existe. Greve da polícia na Bahia, chama o exército. Problema de enchente no Rio Grande do Sul, chama o exército. Problema de dengue não sei onde, chama o exército. Então, para quem não conhece a rotina, pensa, pô, não é assim, mas é exatamente como o De Carvalho está falando. E o De Carvalho também chegou ao posto máximo que você conseguiria vindo de recruta. Fala um pouco sobre isso. É o máximo que falam que a gente, quando recruta chega o general do recruta, né? O sargento temporário. O sargento temporário é o general do recruta. Mas o exército deveria olhar pra gente, fazer a gente estudar até mesmo que eu terminei meu 2º grau lá dentro. Aí o que acontece? Você entra com recruta, no 2º ano você fez o curso de cabo, e no 3º, que também não é moleza, é o sargento temporário. Você também passou por essa fase, você entende que era pior ainda do que meu ano. Graças a Deus só tinha uma coisa diferenciando, que eu peço até os políticos aí, que olhem aí, que ganham nosso voto aí, que volte as vagas da ESA para as PSEX para militar. Porque não tem como a gente disputar, com desculpa falar, com o cu de ferro, que é o CDF. Sensacional ter tocado nesse assunto. Daniel, você foi um desses militares operacionais, né? Com certeza. E me conta um pouco aí como é que foi essa questão da sua adaptação em particular, que revela praticamente a adaptação de todos os militares operacionais. Como é que foi exatamente essa sua transição de carreira de militar temporário operacional para empresário? Então, no início ali, quando eu saí ali, bati um pouco de cabeça, que estava meio difícil. Mas aí teve uma hora que eu parei para pensar, eu falei, caraca, o que o exército me ensinou de bom? Vou pegar minhas qualidades aqui, que eu fui um líder lá, cheguei a sargento, o máximo que o recruta pode chegar. Exatamente. Preciso mais um pouco de qualificação, me qualifiquei mais ainda e juntei a minha experiência, os ensinamentos militares, operacionais que eu tive, para chegar até onde eu tô hoje. Você fez a carreira acadêmica também, né? A carreira, fiz administração, gestão financeira, gestão de processos gerenciais e hoje eu faço direito. Aí juntou tudo isso, a experiência de ser um líder lá com
a questão acadêmica e decidiu que a melhor forma para você sobreviver era montar a sua empresa. Isso, porque como eu te falei, que foi meio difícil ali a transição de certos empregos inferiores ao meu conhecimento, eu não admiti eu ser aquilo. Eu, como um líder, me formou, eu vou acima. Precisava mais de qualificação, como uma pessoa precisa de uma habilitação para dirigir um carro. Sim. Eu só me habilitei e hoje eu estou aqui. Claro que teve meu tempo que eu passei vaca magra, bati cabeça, mas eu estou aqui. Sim, o seu próprio patrão. Meu próprio patrão. Daniel, você falou, né, dessa questão da liderança nas Forças Armadas e realmente a gente sabe, quem é e quem passou por lá sabe a importância das lideranças. Quer falar sobre algumas lideranças aí que te ajudaram a depois se tornar o gestor da Construline? Tem várias. Você pode colher o melhor. E as pessoas que te inspiram, né? Para você ser uma pessoa melhor, como um bom professor. Então lá na brigada eu tenho o antigo Veiga, e agora é General Veiga, lá do CMA. Abraço aí, General Veiga. Tudo de bom, hein? O senhor faz parte aí dessa história aí. Tem o Capitão Ramírez, que era comandante 2 vezes da companhia, lembra? Então, agora é Coronel Ramírez, ou deve estar na reserva agora, né? Gastando dinheiro, aproveitando isso aí. E tem o Tenente Rigueira, que agora é Coronel Rigueira, tem Tenente Porto Ribeiro, Capitão Farias, que agora é Coronel Farias, e o Capitão Guina, que agora é Coronel Guina. São várias outras pessoas, Sub Batista, que agora é Capitão Guina. Entendeu? E o famoso Sub Alex, Subão Alex, que hoje é Capitão Alex. A minha continência e respeito para essas pessoas, que elas moram no meu coração. Claro que existem outras pessoas, mas se eu ficar falando aqui, não dá para citar todos, mas a maioria e as pessoas sabem que fizeram parte da minha formação e do meu caráter, eu dou um grande agradecimento. A empresa Construline, ela trabalha exatamente com o que hoje, Daniel? Qual é o ramo da sua empresa? A minha empresa ela não trabalha só com construção, nós trabalhamos com... transformação de ambiente. Transformação de ambiente. Que é isso aí que é muito mais do que você colocar gesso, drywall, fazer a parte elétrica. Porque hoje em dia a pessoa trabalha tanto para juntar o dinheiro, pô, queria meu teto bonitinho. Então a gente transforma da melhor maneira que a pessoa faz, dá uma consultoria para ela. Sim. Aqui nossa empresa também não faz as coisas, que eu quero, não dá para fazer só, então a gente não faz. Sim. A gente faz do jeito que ela vai olhar assim, daqui a 5, 10, 20 anos, que vai estar lá a casa dela e intacta. Ela vai falar, esse ambiente aqui foi transformado. Foi transformado. É que transforma a pessoa também e a vida, porque nós não temos clientes. Aqui a gente tem amigos. Aí o amigo indica para outro cliente, que indica para outro cliente. Inclusive até ontem teve uma cliente que não conseguiu o Uber de levar o cachorrinho dela para o veterinário. Aí eu fui o Uber dela, voltei, estava trabalhando, voltei de novo para buscar, o outro rapaz que trabalha comigo buscou, só que infelizmente hoje acabou de me ligar ali, dizendo que a cachorrinha dela veio a falecer. Você gera uma intimidade com seus clientes, se tornando parte, né, integrante ali, quase uma família. É porque eu aproveito para fazer o meu serviço e fazer o social. Sim. Então eu já curto o tempo ali, aproveitar a social da pessoa, das pessoas que querem o social também. Falando em socialmente, como é que a sua empresa se encontra hoje? Hoje a minha empresa, ela auto se sustenta e a nossa ideia, quando a gente chega num ponto assim, que a gente não quer só ganhar mais dinheiro, a gente quer transformar um pouco a sociedade. E da sociedade a gente começa a transformar da gente, do cliente, como eu te falei, que nós temos amigos, dos nossos funcionários, e também temos um planejamento aí de um projeto das pessoas que estão dando baixa ou vão dar baixa, gostariam de abrir sua franquia. Nessa questão de franquia, então a pessoa não precisa conhecer nada sobre o funcionamento da empresa e nem da parte operacional. Você vai explicar tudo para ela. Tudinho. Eu vou ensinar do operacional ao administrativo, fluxo de caixa, da saída, da análise SWOT, da operacional, da montagem, do que diz as NR, como tem que se montar, captação de cliente, fornecedor, a todas as coisas, qual o material de qualidade, qual o material que pode se trabalhar, qual o material que não se deve trabalhar. Encurtando tudo que eu demorei para aprender de 2010, 2009, quando eu dei baixa, até hoje. Então, ó, você que é militar, que está próximo da baixa aí e está meio perdido sem saber o que fazer agora, uma luz no fim do túnel aqui é entrar em contato com o Daniel, né, e se tornar um franqueado da Construline, transformando o ambiente e, claro, ganhando dinheiro com isso, não é isso, Daniel? A gente fechar aí 10 a 10.
Show. Com relação ao Exército, tem uma proposta a fazer, né? Fala pra gente dessa proposta que é estender as mãos, né? A mão amiga. Braço forte e mão amiga. A gente queria que os comandantes aí, os generais ou Tomadores de decisões. o dono da caneta, ou eu falo o operador da caneta aí, um deputado, um senador também visse esse vídeo aí, ou alguém pudesse compartilhar para chegar até eles, que faça esse projeto Braço Forte e Mão Amiga. O que é esse projeto? É preparar as pessoas, tanto administrativas temporárias como operacionais, a saírem para o seu caminho, ou pelo menos dar o azemute, a direção para essas pessoas. E nós temos esse projeto, como já tivemos nossa vivência, tomamos na cabeça e podemos ajudar vocês. Eu tenho certeza, comandante e deputados, senadores, políticos, que é melhor do que soldado cidadão. Com certeza, absoluta. Daniel, queria agradecer a sua presença. Também quero agradecer a oportunidade e te dar esse humilde presente aqui, que nosso amigo Tarja Preta era para estar aqui, não tá, porque ele tá fazendo uma piscina lá, mas eu Aí, ó. te dar aí coração, agradecimento aí. Quem é por sabe. tudo aí. Põe na Foi essa zona, aí. mochilona, bootzão. Põe na boot brevê, ó. Obrigadão, Daniel. Tamo junto aí. Valeu, galera. Um abraço. Fica com Deus aí, pessoal. Até a próxima. E para você que chegou até aqui, gostaria de pedir que você deixasse o seu like, deixasse a sua curtida, né? E compartilhasse esse vídeo, porque o YouTube entende que ele é um conteúdo relevante e chega a mais pessoas que, como nós, gostamos desse assunto. Valeu! Tamo junto.